Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Desculpa a demora, eu estou devendo um vídeo para vocês já tem bastante tempo, né? Com relação à reserva de capital, se é possível, se não é possível, se pode ter alguma consequência, algum risco. Bom, eu já, como uma justificativa por essa demora, é porque eu tinha gravado um vídeo, esse vídeo ficou muito extenso, fugiu totalmente ao propósito do nosso bate-papo rápido, objetivo, né? Vamos pensar fora da caixinha no planejamento patrimonial sucessório. E eu vi que acabou virando quase uma aula de doutorado, sabe? Muito profunda, indo em detalhes, indo em picuinhas, se cabe falar em reserva de capital, quando que se cabe falar em reserva de capital, o que é ágil. Eu fiz um mergulho dentro do mercado financeiro para trazer isso para uma sociedade anônima de capital fechado, depois uma sociedade anônima de capital aberto, para depois para uma limitada. E acabou que fugiu do propósito, que era um bate-papo leve, que fizesse sentido para vocês, né? Eu agradeço de coração aí o Roberto. Roberto, brigadaço, você me ajudou muito a enxergar o quanto eu precisava dar objetividade a esse vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Pensa comigo o seguinte, quando eu crio uma empresa, só existem três formas de eu levar bens para dentro dessa empresa. Uma, eu aumento o capital social. Então, eu vou aportar dinheiro na empresa através da conta capital social. Como é que eu posso aumentar o capital social? Ou eu gero mais cotas, ou eu altero o valor nominal das cotas. Legal? Segunda forma, eu faço um AFAC. O que é o AFAC? É um adiantamento para um futuro aumento de capital social. Então eu tenho os desdobramentos num passo mais adiante, vai ser exatamente o que acontece numa simples integração de capital social. Eu assumo um compromisso, mais à frente esse compromisso vai gerar um aumento de capital social, ou por mais cotas, ou por aumento do valor nominal das cotas. E uma terceira forma de eu trazer dinheiro para a empresa é através de empréstimo, né? Financiamento. E aí, esse empréstimo, esse financiamento, vai me gerar uma relação que pode perdurar por muito tempo ou que pode ser no curto espaço de tempo. Legal? Tá. Percebam que em qualquer uma dessas situações, eu sempre assumo um compromisso. A empresa assume um compromisso com a figura dos sócios que estão aportando dinheiro. E a contrapartida, normalmente, né? Ela é uma cota, é uma ação, né? Essa é a contrapartida normal, exceto na situação de empréstimo mútuo, né? Que aí eu assumo uma obrigação no passivo, ou vai ser no curto prazo, ou no médio, no longo prazo, e quando eu quitar a minha dívida, extingo essa obrigação. Legal? Então, a figura de levar dinheiro para dentro da empresa, ela se vale desses três instrumentos. A gente vê normalmente, né, em empresas que elas são operacionais, imagina se é um restaurante, um hospital, uma farmácia, né, por conta do giro, por conta das necessidades do dia a dia, a gente vê que com o crescimento da atividade, essa empresa ela acaba ficando com uma redução no capital de giro e ela precisa lançar mão de crédito. Ou ela vai aumentar o capital social dela, ou ela vai fazer um empréstimo. Normalmente, quando a gente aumenta capital, o dinheiro entra e as obrigatoriedades, os prazos, eles deixam de ser tão impactantes como acontece no empréstimo, pura e simplesmente. Legal? Tá bom. Nesse cenário, suponhamos que você tem um restaurante. O restaurante está precisando de dinheiro, ele está devendo, está com um empréstimo de R$200 mil. Aí tem alguém, um amigo, um familiar que fala assim, pô, olha só, eu chego junto com você, eu te dou o dinheiro desse empréstimo, eu te dou o dinheiro para você poder quitar essa dívida e eu entro como sócio na sua empresa. Você então faz aí uma alteração contratual, gera cotas, você abre
mão de subscrever essas cotas, autoriza que eu entre, eu vou lá, subscrevo essas cotas. E eu vou pagar exatamente o valor que você deve. Nessas transações, normalmente, é onde surge a figura do ágio. Ou seja, você vai gerar um número de cotas que, na realidade, não é correspondente ao valor que está entrando, né? E você, teoricamente, permite que tenha um direcionamento para a reserva de capital. Eu não vou entrar no mérito, tá? Se é adequado, se o ágio deveria ser pela PJ, se o ágio deveria ser pela pessoa física, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Não vou dizer qual é o conceito, não vou trazer aqui qual é o conceito do ágio, pensando no mercado de capitais, né? Pensando no IPO. Não vamos focar dessa forma. Vamos ser prático e objetivo. Então, quando as empresas elas têm um giro empresarial, a gente vê transações em que há aporte de capital e alguns desses aportes transacionam pela conta reserva de capital. E passa desapercebido, é comum no mundo empresarial. Mas quando você faz uso dessa ferramenta no mundo do planejamento patrimonial sucessório, que é um mundo muito estático, né? A grande maioria, 99% dos planejamentos são estáticos. Você não tem uma atividade operacional fazendo com que entre receita, que saia despesa em grande volume, né? Você acaba não diluindo a atenção para aquela reserva de capital. A reserva de capital salta aos olhos, vai saltar aos olhos. Você pega o PL, reserva de capital salta aos olhos, ainda mais, né, se ele tiver um volume considerável. Aí pensa comigo, suponhamos, tá? A gente sabe que no judiciário hoje tem várias interpretações, tem renda in natura, é considerado renda a disponibilidade financeira proveniente de um proveito jurídico, de uma disponibilidade jurídica presumida. É muito comum a gente usar o termo presumido, né? Presume-se isso. Então eu estou presumindo que há uma disponibilidade econômica, presumo que existe uma disponibilidade jurídica, né? É comum isso, a gente não pode fingir que isso não existe no mercado, tá legal? Então esse é o grande risco. Eu não concordo, por exemplo, com o entendimento que a Receita Federal teve, né, na Câmara Superior, quando ela analisou em 2015, quando ela, através do voto de qualidade dela, ela definiu que haveria tributação sobre o ágio quando a gente aporta capital via reserva de capital. Eu não concordo, existem vários fundamentos jurídicos e contábeis que a gente afaste, mas a gente tem que saber, a gente tem que ter o pé no chão. É razoável enxergar que existe uma possibilidade, essa possibilidade é próxima, né, de que se você faz um aporte em reserva de capital, isso chame a atenção do fisco. Suponhamos, né, que o fisco, analisando, ele entenda, a Receita Federal, ela tem acesso aos DBEs, ela tem acesso à declaração de imposto de renda da pessoa física, ela tem acesso à declaração de renda da pessoa jurídica, tá? Então, suponhando que ela cruzando todas essas informações, olhando, por exemplo, como é que está a tua movimentação de conta bancária, olhando tudo, ela vai e fala assim, bom, isso aqui está esquisito, vou chamar para esclarecimento. Percebe o risco que existe? Você foi chamado para esclarecimento. Aí, você apresentou seus argumentos. A Receita Federal não se deu por satisfeita. O que acontece? Ou você assume que você é melhor pagar um ganho de capital que pode surgir, não, tá? A gente não pode ser fantasioso achando que a gente não vai ser alcançado por um ganho de capital. A gente pode ser alcançado, é esperado, é um risco conhecido, né? Aí você assume que você não quero pagar isso aqui não, vai dar ruim, o meu cliente vai ficar brabo comigo, né? Eu não posso falar para ele que ele vai ter um ganho de capital. Aí o que você faz? Você entra com uma ação judicial para discutir. Gente,
foi proposta uma ação judicial para discutir. Caramba! Tudo aquilo que vocês não queriam vai acontecer. Vocês vão expor toda a estrutura, todos os pormenores, todos os considerandos, todos os motivos e justificativas que vocês podem ter guardado dentro da gaveta. Vocês vão expor tudo, né? Vai ter que se trazer tudo. Aí sabe o que pode acontecer? O juiz pode, no processo, falar assim, intima fazenda estadual, intima fazenda municipal. Entenderam a bola de neve que isso pode virar? Porque vocês simplesmente optaram em fazer um planejamento em que estão assumindo um risco que é previsível, né? Sobre um entendimento que eu acho que não deveria ter nenhum questionamento sobre caberia tributação ou não, mas que no judiciário atual, dentro das fiscalizações atuais, tudo aquilo que é distribuição ou econômica ou jurídica presumida pode ensejar numa tributação. E aí? Você está no processo, todo mundo ficou sabendo da estrutura, vocês acham que o Estado ou o município, se tiver alguma coisa que eles entendam que deveria ter um fato gerador e que não foi tributado, vocês acham que eles não vão pedir uma tributação? Vocês acham que eles não vão questionar, né? Por exemplo, na reserva de capital, quando a gente faz aporte via reserva de capital, não é gerado contrapartida. Eu não tenho cotas em contrapartida ao que eu aportei na reserva de capital. Por quê? Porque isso não passou pelo capital social. Aí, como eu não tenho cotas, né? O que deveria ser feito? O valor nominal alterar, majorar. Ah, não, eu não preciso fazer isso não, sabe por quê? Porque o valor patrimonial da cota, teoricamente, aumentou. No futuro, quando eu tiver que fazer um direito de retirada, um levantamento de haveres, uma liquidação, vai valer o valor patrimonial no balanço de determinação. Só que você esqueceu que quando você aporta via reserva de capital, você aumentou o patrimônio líquido sem criar uma contrapartida, que é um percentual sobre o patrimônio. Quando a gente aporta dinheiro via capital social, eu crio cotas, e essas cotas elas criam uma contrapartida proporcional ao patrimônio. À medida que o patrimônio vai evoluindo, o valor patrimonial vai evoluindo. Só que a minha participação, ela vai acompanhando essa proporcionalidade. Ou seja, eu não tenho diluição patrimonial. Quando eu faço o aporte via reserva de capital, eu abri mão de acompanhar, de ter uma proporcionalidade. Como eu deixei de ter uma proporcionalidade, eu posso vir a ter uma diluição patrimonial. E isso, por exemplo, em São Paulo, tem consulta pública de 2022, salvo o melhor juízo, em que ela entende como fato gerador do ITCMD. A meu ver, errado também, mas existe. Vocês estão entendendo? O fato de você ter uma disponibilidade presumida sempre chama a atenção ao fisco e sempre abre possibilidade de discussões. E é o que a gente não deseja, tá? Por último, eu vou fazer só uma consideração contábil com relação à conta reserva de capital e à conta reserva de lucros. Tanto a conta reserva de capital como a conta reserva de lucros, elas, por excelência, representam disponibilidade financeira da empresa. É uma disponibilidade, é um fundo de reserva, um fundo de emergência. E ela tem que ter liquidez. A conta reserva de capital, ela é exceção da exceção. E mais exceção ainda dentro da conta reserva de capital é eu ter a figura de imóveis dentro dela. A conta reserva de capital, ela tem que ter giro. Se por um acaso, suponhamos que a empresa tenha cotas preferenciais e aquela empresa, tendo cotas preferenciais, tem a previsão de que tem direito a um dividendo mínimo fixo. Se eu, por exemplo, tenho lucro, mas não tenho caixa, aonde que eu vou buscar disponibilidade? Nas reservas. Reserva de capital. Reserva de capital. Capital. Capital não quer dizer bens
a gente é claro, quando eu quero entrar com um bem dentro de uma PJ e eu não transito ela pelo resultado, a conta reserva de capital, ela tem uma destinação residual, vai nela, né? Quando eu não sei aonde eu vou lançar, não transitou pelo resultado, vai na conta reserva de capital. Só que eu tenho que ter esse cuidado, esse filtro, esse bom senso. Porque se num momento eu precisar pagar um dividendo mínimo fixo, eu vou virar para o cotista e vou falar assim, peraí, deixa eu vender o terreno, deixa eu vender o apartamento que você colocou aqui, para eu poder transformar em liquidez e te pagar. Compreende? Não faz sentido. Então, é um detalhe contábil que você tem que entender, né? Volto a repetir, não vou trazer a essência da reserva de capital, não vou abordar sobre ágio. Eu só quis conversar com vocês, eu quis que vocês tivessem uma visão muito clara dos possíveis riscos para que vocês pudessem trabalhar com segurança. É igual no mercado financeiro. Quando você entra numa corretora, num banco, quer fazer um investimento, é muito claro, é exposto desde o começo o seguinte, qual é o seu perfil? Qual risco você está disposto a se dispor? Ah, eu tenho perfil conservador, tenho moderado, tenho agressivo do agressivo. Então você pode fazer ações, você pode fazer opções. Você assumiu a responsabilidade, você assumiu o risco. O seu cliente, quando ele chega para sentar com você e fazer um planejamento, você tem que deixar muito claro para ele que existe sim um risco de um ganho de capital de 34% de imposto de renda se por um acaso a Receita Federal entender que o aporte via reserva de capital é visto como tributável. Não deveria, volto a repetir, não deveria, mas pode acontecer. E aí, se acontecer, tu vai ficar com cara de paisagem para o cliente? Como é que tu vai resolver esse problema? Ah, eu não vou resolver porque eu só presto planejamento patrimonial para ele. Ele que procura um advogado tributarista. Entendeu onde eu quis chegar? Bom, pessoal, era esse pensar fora da caixinha que eu queria trazer para vocês. Eu espero que de alguma forma isso tenha sido útil para vocês. Não tenho como objetivo desconstruir, dizer que está errado, até porque na praxe do dia a dia, na praxe empresarial, usa-se muito a reserva de capital. Mas quando eu tenho algumas justificativas razoáveis, que foi o exemplo que eu trouxe lá no começo do restaurante. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, uma abençoada semana.